Você já parou para pensar em quem realmente governa o mundo, não em termos de política ou economia, mas em termos de trabalho duro, organização e impacto invisível? A resposta pode surpreender você. Não são os leões majestosos, nem as águias de visão aguçada, nem mesmo nós, humanos, com nossas cidades e tecnologias. São elas, as formigas, sim, aquelas pequenas criaturas que você vê marchando em filas intermináveis pelo chão, às vezes invadindo seu piquenique ou sua cozinha. Podemos considerá-las um incômodo, um detalhe insignificante na vastidão da natureza, mas a verdade é que esses insetos minúsculos são, na realidade, os verdadeiros engenheiros e arquitetos silenciosos do nosso planeta. Imagine um exército incansável, trabalhando em uníssono, sem líderes visíveis, cada indivíduo com um papel específico, contribuindo para a sobrevivência e prosperidade de uma sociedade inteira que, por sua vez, molda o ambiente ao seu redor de maneiras que raramente notamos. Elas são mais do que apenas insetos, são força motriz, catalisadores de mudanças e indicadores vitais da saúde do nosso mundo. Pense em como uma floresta cresce, como o solo se mantém fértil, como as plantas se espalham e como o equilíbrio delicado entre predadores e presas é mantido. Em muitos desses processos fundamentais, as formigas desempenham um papel surpreendentemente central, muitas vezes invisível aos nossos olhos apressados. Elas escavam túneis que arejam a terra, transportam sementes para novos locais, limpam detritos orgânicos e até mesmo cultivam seus próprios jardins de fungos. Sua presença ou ausência pode significar a diferença entre um ecossistema vibrante e um que está à beira do colapso. A escala de sua influência é simplesmente assombrosa quando vista através de uma lente científica. A biomassa total de formigas na Terra é estimada ser comparável ou até superior à biomassa de todos os seres humanos. Pense nisso. Um peso combinado de bilhões de toneladas de pequenos insetos, trabalhando incessantemente sob nossos pés. Essa enormidade de vida, combinada com sua sensibilidade a pequenas mudanças ambientais, as torna sentinelas perfeitas do nosso planeta. Elas são como termômetros vivos, capazes de nos dizer, através de sua saúde e abundância, se o ar que respiramos, a água que bebemos e o solo que cultivamos estão saudáveis. No entanto, essa percepção de sua importância é um conhecimento relativamente recente, para muitos, ainda uma novidade. Geralmente, nossa interação com formigas é limitada a observações superficiais, ou na pior das hipóteses, a tentativas de erradicá-las. Mas e se eu lhe dissesse que, ao invés de vê-las como pragas, deveríamos começar a admirá-las como mestras da sustentabilidade e da organização? E se as soluções para alguns dos nossos maiores desafios de engenharia, computação e agricultura pudessem ser encontradas observando o comportamento aparentemente simples dessas criaturas? Este roteiro é um convite para olhar para além do óbvio, para desvendar os segredos de um mundo oculto sob nossos pés, um mundo onde a cooperação, a eficiência e a adaptação reinam supremas. Vamos embarcar em uma jornada fascinante para descobrir por que as formigas são muito mais do que apenas insetos. Elas são os pilares fundamentais que sustentam a própria vida na Terra, de maneiras que você nunca imaginou. Prepare-se para ter sua perspectiva sobre o mundo natural radicalmente transformada pela inteligência coletiva e pelo impacto colossal desses pequenos, mas poderosos, seres. Agora, aprofundemos na intrincada rede de interdependência que as formigas tecem nos ecossistemas, focando em um aspecto particularmente fascinante: suas parcerias ecológicas. Longe de serem solitárias em sua missão de engenharia ambiental, as formigas são mestras em formar alianças simbióticas, verdadeiros contratos biológicos que beneficiam múltiplas espécies. Uma das mais notáveis é a relação com certas plantas. Muitas espécies de plantas, especialmente em ambientes tropicais, evoluíram para atrair formigas com estruturas especializadas chamadas nectários extraflorais, que secretam uma seiva açucarada rica em nutrientes. Em troca desse lanche energético, as formigas oferecem proteção. Elas patrulham a planta,
atacando herbívoros em potencial, desde insetos até pequenos vertebrados, antes que possam causar danos significativos. Pense em uma planta de acácia em uma savana africana, com seus espinhos oncos e folhas que alimentam os guardiões. Essa proteção mútua é tão eficaz que algumas plantas dependem quase exclusivamente de formigas para sua sobrevivência e reprodução. Essa interação não é um mero acaso evolutivo, é um testemunho da engenhosidade da vida, onde a cooperação supera a competição. Além disso, as formigas desempenham um papel crucial na dispersão de sementes, um processo conhecido como mirmecocoria. Muitas plantas produzem sementes com um apêndice carnoso e nutritivo, chamado elaiosoma, que é particularmente atraente para as formigas. Ao encontrar essas sementes, as formigas as carregam de volta para seus ninhos, não para comê-las imediatamente, mas para consumir o elaiosoma. O restante da semente, intacto e agora enriquecido com os resíduos orgânicos do ninho, é frequentemente descartado em locais seguros e férteis dentro ou perto do ninho. Esses locais oferecem condições ideais para a germinação, longe da planta-mãe, reduzindo a competição por luz, água e nutrientes, e protegendo as jovens plântulas de predadores e doenças que podem estar concentrados em torno da planta original. Essa estratégia de transporte e plantio é fundamental para a regeneração de florestas e a colonização de novos habitats por muitas espécies de plantas, garantindo a diversidade e a resiliência de ecossistemas inteiros. Sem as formigas dispersoras, muitas dessas plantas simplesmente não conseguiriam se espalhar e prosperar. A complexidade dessas alianças se estende ainda mais quando consideramos as relações com outros invertebrados, como os pulgões. Muitas espécies de formigas praticam uma forma de pecuária, protegendo colônias de pulgões de seus predadores naturais, como joaninhas e crisopídeos. Em troca dessa proteção, as formigas ordenham os pulgões, coletando uma substância açucarada e rica em aminoácidos chamada oneidil, melada, que os pulgões excretam de seus corpos. Essa melada é uma fonte de alimento altamente energética para as formigas, e elas frequentemente a armazenam em seus ninhos para alimentar a colônia. Algumas formigas até transportam ovos de pulgões para locais mais seguros, garantindo a sobrevivência de seu rebanho durante períodos de escassez ou condições adversas. Essa intrincada relação demonstra a capacidade das formigas de manipular e gerenciar outros organismos para seu próprio benefício, moldando, em última instância, a dinâmica populacional de várias espécies dentro de um ecossistema. A interconexão é tão profunda que a remoção de uma espécie de formiga específica pode levar ao declínio de uma planta associada ou à explosão populacional de um inseto que antes era controlado por ela. Ademais, a influência das formigas na ciclagem de nutrientes e na saúde do solo, que mencionamos brevemente, merece um olhar mais atento através da lente dessas parcerias. Ao escavar seus ninhos, as formigas misturam camadas de solo, trazendo nutrientes das profundezas para a superfície e incorporando matéria orgânica em suas galerias. Essa atividade de escavação, muitas vezes realizada em conjunto com a decomposição de restos orgânicos que elas coletam, acelera a mineralização de compostos complexos em formas mais simples que as plantas podem absorver. Em alguns ecossistemas, a quantidade de solo movimentado pelas formigas ao longo de um ano pode ser comparável à de outros processos geológicos naturais. Elas efetivamente arariam a terra em uma escala microscópica, melhorando a aeração, a infiltração de água e a estrutura geral do solo. Assim, as parcerias que formam não se limitam apenas à proteção ou ao fornecimento de alimento. Elas são intrinsecamente ligadas à fertilidade e à saúde física do próprio substrato onde a vida vegetal e animal se sustenta. Cada túnel cavado, cada semente transportada, cada pulgão protegido, contribui para um ciclo contínuo de renovação e nutrição que sustenta a biodiversidade. Ao entrelaçarmos as diversas facetas da vida formiga, observamos um padrão emergente de influência que transcende a mera existência individual. Cada interação descrita, cada estratégia de sobrevivência, cada complexa teia de relacionamentos,
converge para revelar uma verdade fundamental sobre a arquitetura da vida no nosso planeta. É como se, ao observarmos atentamente esses pequenos seres, estivéssemos decifrando um código genético da resiliência ecológica, um manual de instruções para a sustentabilidade que a própria natureza escreveu ao longo de milênios. A forma como elas moldam o solo, promovem a dispersão de sementes e orquestram relações simbióticas não são eventos isolados, mas sim os fios de um intrincado tapeçaria que sustenta a saúde e a vitalidade de inúmeros ecossistemas. Refletindo sobre esta jornada até agora, percebemos que a compreensão da importância das formigas não é apenas um exercício de biologia, mas um convite para reavaliar nosso próprio lugar e papel no grande esquema das coisas. As soluções que elas oferecem, muitas vezes ocultas em comportamentos que consideramos banais, são um testemunho da engenhosidade inerente à evolução. A maneira como suas sociedades funcionam, com uma eficiência que inspira campos inteiros da ciência e da tecnologia, sugere que há muito a aprender com esses mestres da organização e da cooperação. Elas nos mostram que a força não reside apenas na individualidade, mas na capacidade de trabalhar em conjunto, de otimizar recursos e de adaptar-se a um mundo em constante mudança. Assim, à medida que nos aproximamos da reflexão final, é imperativo reconhecer que o que foi explorado até este ponto apenas arranha a superfície da profundidade e da extensão do impacto das formigas. A maneira como elas se integram, como peças vitais em um mecanismo colossal, sublinha a fragilidade e a interconexão de todos os sistemas vivos. A persistência e a adaptabilidade demonstradas por essas criaturas, em face de desafios ambientais e evolutivos, oferecem uma perspectiva valiosa sobre a resiliência. A compreensão dessas interconexões nos prepara para apreciar plenamente o legado e o papel contínuo destes seres extraordinários na manutenção do equilíbrio dinâmico da vida terrestre, um legado que, em última análise, ressoa profundamente com nossa própria existência e bem-estar. O que começou como uma observação sobre pequenos trabalhadores incansáveis revela-se, na verdade, um mergulho na engenharia fundamental da vida. As formigas, em sua incessante atividade, não apenas moldam o solo que pisamos, mas tecem os próprios fios que conectam os organismos em uma dança complexa de sobrevivência e renovação. Elas são a prova viva de que o impacto mais profundo muitas vezes emana das ações mais aparentemente humildes e persistentes. Sua capacidade de formar alianças, de cultivar e proteger, de dispersar e fertilizar, é um reflexo da inteligência coletiva que impulsiona a própria evolução. Cada formigueiro é um microcosmo de um ecossistema em miniatura, um laboratório natural onde as leis da cooperação e da adaptação são rigorosamente testadas e aperfeiçoadas. A biomassa que representam, um peso que rivaliza com a nossa própria espécie, é um lembrete pungente de que o domínio sobre a natureza raramente é conquistado pela força bruta, mas sim pela integração sutil e pela eficiência inabalável. Ao contemplarmos a vastidão de suas contribuições, somos convidados a uma mudança de perspectiva. Deixamos de vê-las como meros insetos a serem evitados ou controlados, e passamos a reconhecê-las como parceiras essenciais na manutenção da saúde planetária. A engenharia inspirada em suas colônias, as estratégias de otimização que derivamos de seus padrões de movimento, tudo isso aponta para um futuro onde a sabedoria da natureza se torna um guia indispensável para a inovação humana. A resiliência que demonstram em face das adversidades ambientais é uma lição silenciosa sobre a importância da adaptabilidade e da interdependência em um mundo em constante transformação. Elas nos ensinam que a verdadeira força reside na capacidade de trabalhar em harmonia, de contribuir para um bem maior, mesmo que esse bem seja apenas a fertilidade do solo ou a dispersão de uma semente. A jornada pelo mundo das formigas, em essência, um convite para olhar para o nosso próprio mundo com novos olhos. É um convite para valorizar o invisível, para reconhecer a importância das pequenas engrenagens que fazem a grande máquina da vida funcionar. A verdadeira prática começa agora, há de observar com mais atenção, há de aprender com mais humildade e há de agir com mais consciência, lembrando sempre que, assim como as formigas,
Cada um de nós tem um papel vital a desempenhar na construção de um futuro mais equilibrado e sustentável para todos os seres que compartilham este planeta. A sabedoria contida em suas colônias é um tesouro acessível, esperando apenas que abramos nossos olhos e corações para a maravilha que reside sob nossos pés.